Meus equilibrados, tem muito tempo que eu assisti o filme Thunderbolts, mas eu não acabei falando nada aqui no canal e tem muitas lições bíblicas nesse filme. Ele é um filme que mais eu vejo a necessidade da igreja no MCU. Durante o filme, eu falei com o pastor Richard, que estava do meu lado. Pastor, essa galera só precisava participar de um grupo de crescimento, de um GC, fazer parte da igreja local. A maioria desses problemas aí estariam resolvidos. Falando em pastor Richard, eu queria lembrar para você que nós temos um canal novo chamado Geek Kingdom, que é o Geek Kingdom, que é um projeto que eu estou fazendo com o pastor Richard, falando geek e Kingdom, falando de cultura pop e também de coisas do reino de Deus. Já falamos da série Adolescência, já falamos também do filme do Minecraft e vamos ter vários outros vídeos que vão edificar sua fé de forma leve e extremamente evangelística. O link está na descrição desse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Bem, Thunderbolts agora, lançado recentemente, dirigido por Jack Schreier, representa uma mudança significativa no universo cinematográfico da Marvel, o MCU, destacando-se por seu foco em temas profundos e emocionais. Não é apenas um filme de herói, meio mequetrefe, não. Tem coisas profundas, como saúde mental, trauma e redenção. Ao contrário dos outros filmes de super-herói, que são bem rasos, esse aqui traz uma narrativa mais profunda, de superação, de redenção, de crescimento ou de decadência emocional. Isso tudo sem perder o brilho da Marvel, de super-heróis, de fantasia. Thunderbolts está nessa prateleira seletiva de coisa boa depois de Ultimato. O elenco de super-heróis é formado por quaisquer pessoas. Pessoas comuns, como você e eu. É claro que falando de filme de fantasia, tem um upgradezinho a eles, tem uma bufadinha que é dada nas pessoas, né? Como a Helena, que é a nova Viúva Negra. Mas ainda assim, é uma pessoa que se levar um tiro, vai doer, se tomar um soco, vai sangrar, e assim os demais. Tem o Guardião Vermelho com o Super Soldado, o Buck, mas ainda assim são personagens quase que anônimos diante de uma narrativa mais profunda que o filme aborda. E entre esse plantel aqui de personagens, nós temos o Bob, que se torna o sentinela / vácuo, né? O herói e o vilão numa pessoa só. E tudo isso se inicia graças a uma perspectiva de saúde mental. Um jovem traumatizado com a sua vida, com uma estrutura familiar totalmente destruída. E isso é uma das coisas que a gente mais vê na igreja. Igreja forte é uma igreja que tem uma família forte. A base de toda a nossa sociedade é dentro de casa. A igreja é um segundo momento. A família, segundo a palavra de Deus, foi a primeira instituição a ser criada. Não foi a igreja, não foi o hospital, não foi a escola, não foi a delegacia, foi a família. A família foi criada por Deus. E quando há uma ruptura conceitual aqui, quando há um problema emocional aqui, os filhos, os casais, eles vão para a sociedade feridos. E as consequências são isso que vemos aí. Então o Bob, ele lida com isolamento, com afastamento, com bullying, com fraqueza, com não ser aceito. Enquanto a Helena, a nossa nova Viúva Negra, ela vive um preconceito de si mesma, um trauma de autoculpa por tudo que já fez no passado. A Bíblia diz, lançando para trás, deixando para o mar do esquecimento, as nossas transgressões são esquecidas por Deus a partir do momento que nós, diante dele, em nome do seu Filho, nos arrependemos. Bob, se fizesse parte de uma família, fatalmente ele estaria fortalecido. A Helena, em um momento muito bom de filme de diálogo, ela está reclamando, eu não sei o que eu quero, eu estou sofrendo, eu estou mal. E o pai dela olha e fala assim, eu não vejo essa menina que você está dizendo. Eu vejo uma mulher corajosa, forte, valente. E pela palavra de paternidade, olha a importância de um pai. Porque o Guardião Vermelho é o pai da Helena. Com as palavras de afirmação que ele dá para sua filha, ela se renova, se encoraja e toma decisões naquele momento para o filme que são extremamente importantes para o roteiro como um todo. Mas ela conseguiu aquilo porque ela ouviu do pai palavras de afirmação. Você que tem filho, nunca diga para ele, você é um diabinho. Não é. Um mini diabo? Não é. Você é um moleque. Moleque eram os bebês que eram entregues em ofertas para serem queimados vivos ao deus Maloque, ou melhor, ao demônio Maloque. Moleque é uma expressão de adoração a Maloque. Tá, você não sabia disso, tudo bem, mas não chama seu filho de moleque. Você só me dá problema, você é muito burro, você é muito teimoso. Não. Quando for brigar, quando for dar correção, corrija com palavras positivas, mas corrija.
Meu filho, você é muito inteligente para viver isso. Meu filho, quem não? Você é filho de Deus, você é o meu filho, eu te amo, você é uma criança educada, por que você está fazendo isso? Isso não é comportamento de uma criança que ama Jesus, isso não é comportamento de uma criança tão inteligente como você. Você é muito melhor do que isso, não é para você fazer. Então você está elogiando, palavra de afirmação e está corrigindo, está demonstrando o erro, está apontando o erro. Aqui o pai faz com a Helena isso, e faz com que uma menina depressiva ganhe uma oxigenação de uma heroína. E todos esses Thunderbolts, ou melhor agora os Novos Vingadores, eles são pessoas que fizeram muitas besteiras no passado. O Buck, soldado invernal, aliado da Hydra, um assassino em massa, em potencial. E como que um cara desse pode se redimir? As séries do MCU foram mostrando isso, e ele tem a sua transformação, e cresceu, inclusive, profissionalmente, se transformando num político. John Walker, que era o novo Capitão América. Ele também cometeu suas transgressões. Poderia ter se jogado numa vala de culpa ou assumido a vilania de uma vez por todas, mas não é isso que ele faz. E ele tem a sua jornada do herói particular naquele momento. Começa o filme sendo um cara muito chato, muito otário, até diga-se de passagem, e no decorrer do filme ele vai se redimindo. A Helena vai se redimindo, o Buck vai se redimindo, o Johnny vai se redimindo. Nós vemos o Guardião Vermelho vai se redimindo. A própria Fantasma também, que não teve uma família, viveu sempre em laboratórios, presa, sendo totalmente manipulada por testes terríveis, começando o filme como uma rogue, como uma bandida, e no decurso da história ela também vai se colocando na posição de heroína e se encontra nessa família tão disfuncional que seria os Thunderbolts, mas que em algum momento se encaixa. O filme nos mostra que super-heróis também são vulneráveis, como você e eu, como os nossos líderes e nossos pastores, que nós queremos sempre alta performance da nossa liderança, dos ministros de louvor, das pessoas que nos lideram, que cuidam de nós, ou de nós que cuidamos de outras pessoas. Quando a gente entende isso, que uma pessoa em um alto posto pode em algum momento fraquejar, nós temos mais empatia. Não condescendência ou aceitação com o pecado. Não, o pecado tem que ser combatido, mas com um olhar de amor, de renovação, de esperança, de falar, você pode melhorar, você pode se evoluir. E se no decurso da jornada alguma coisa acontecer ruim, que um levante o outro. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que era suportar no sentido de, suporta aí porque o cara é insuportável. E não é. O suporte é de suporte. Quando alguém estiver fraco, você está forte e você o suporta. Suportai-vos uns aos outros em amor. O grupo Thunderbolts vive isso. Tem um momento que para subir um cano muito alto, ninguém voa. Eles foram suportando um ao outro em comunhão, em partilha, em caminhada igual, um pezinho de cada vez. E pelo seu suporte, eles obtiveram sucesso. Então, sem dúvida nenhuma, Thunderbolts é uma das grandes obras-primas do MCU dos últimos anos. Se você não viu, vai lá e assiste que você vai gostar. Nós temos um mandamento da parte de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você pode pregar na sua igreja, numa célula, num GC, em algum ambiente familiar, na escola, na faculdade ou na internet, como eu estou fazendo aqui. E esse é um chamado para todos, não só para o pregador do altar, mas para todo cristão que deseja de alguma forma anunciar a palavra de Deus. E para isso tem aqui o meu convite. Participe da jornada Pregue Bem, clique aqui no link da descrição, clique no link fixado e faça parte de um grupo de pessoas que tem aprendido a montar sermão, como é a vida do pregador, o que significa homilética, hermenêutica, como viver o evangelho para pregar o evangelho com autoridade, como vencer a timidez, como falar melhor em público, dicas que vão ajudar e vão mudar a sua vida. Vai ser um game change, uma mudança de jogo no seu ministério. Clica aqui que você vai se surpreender com essa oferta especial que nosso time da Família Fé Equilibrada está te oferecendo.